Computadores, hoje, eles são exatamente iguais como eles foram desenhados nos anos 30. Não mudou a arquitetura. Não mudou. Não mudou. Não, mudou os materiais, Sim. a gente tentou ficar mais eficiente. Tem uma série, os processos todos foram mudados. Então, óbvio, um computador dos anos 30, um computador de 2024, são máquinas completamente... CP500, que o muito PDP-11, ENIAC, a gente tá falando da época das válvulas, né, que eram as lâmpadas, é como se cada lâmpada dessa fosse um transistor, funcionasse como um transistor. Hoje um transistor, a gente tá falando dos MOSFETs, a gente tá falando da faixa de nanômetros. Nanômetro, que é onde a gente, inclusive, está entrando nos problemas quânticos. Porque é tão pequeno que ele começa a sofrer efeito quântico, de tão pequeno que é. Então, pensa que antes você tinha lâmpadas desse tamanho que tem aqui do seu set. Então, eram computadores com um monte de válvulas dessa, que eram... Lâmpada acesa era 1, lâmpada apagada era 0, e hoje você tem transistor. Então, o processo de fabricação, os materiais usados e tudo mais evoluíram muito. O problema é que essa arquitetura que a gente usa hoje, ele de fato já está num patamar que está difícil de ultrapassar. Porque, então pensa, eu saí de 5 centímetros para 2 centímetros, 1 centímetro, aí começa 1 milímetro, 0,1 milímetro, 1 nanômetro. Então, abaixo de nanômetro, eu já tô batendo no ponto onde eu não tenho como dividir o átomo mais do que isso, entendeu? Eu tô chegando no ponto... Que pinça que você usa para pegar um negócio tão pequeno e juntar com o outro do lado. Agora, o grande lance também é o seguinte, o computador, ele não sabe fazer tudo, ele não tem como. E isso, quem disse, isso não é uma conjectura, isso é o paper que define computadores. Então, até eu queria trazer esse assunto que é interessante, porque todo mundo imagina computadores é só ir melhorando que eternamente ele vai ser melhor. Mas em 1936, o paper seminal que define o que é um computador, On Computable Numbers, with an application, e aí tem uma palavra em alemão desgraçado, que é to the Entscheidung Problem, que é um problema de decisão, mas o problema... Para mim, o principal desse paper é esse começo, On Computable Numbers. Isso assume, primeiro, que Alan Turing já definiu que existem números computáveis e números não computáveis. Computadores só conseguem calcular em cima de números computáveis. Existe um range enorme de números não computáveis. Que um computador, independente de quão potente ele se tornar, é incapaz de calcular. Aí o problema mais clássico, manjado, clichê, que todo mundo vai falar em YouTube, e eu vou ter que repetir aqui porque não tem jeito, é o problema do The Halting Problem. Então, um computador é impossível. Então, esse paper indica que é impossível eu descrever um algoritmo ou um programa que consegue identificar um bug num programa, que se determinar se ele vai continuar rodando infinitamente ou ele vai parar. Eu não consigo. Então, é uma impossibilidade. Existe uma coisa que o pessoal não entende também, que é algoritmo versus heurística. Um algoritmo determina absolutamente, partindo de um certo conjunto de informação, eu vou chegar num certo conjunto de informação. É determinístico. Uma heurística é uma tentativa. Se eu tentar neste lado, tende a ter resposta assim. Se eu tentar neste outro, eu tendo a ter resposta assim. Heurística é o que você faz quando você vai procurar comida no iFood. Normalmente sexta eu peço pizza, acho que é um pouquinho melhor, porque me parece que todo mundo pede pizza na sexta, não sei. Isso é uma heurística, é um achismo. Parece que eu tenho um resultado melhor. Não é um algoritmo garantido. É onde eu tenho PhD, no achismo. Não é uma garantia que se você pedir pizza às 3 horas da tarde vai 100% das vezes vir perfeito. Não tem essa garantia. É uma heurística. Agora, em programação, em matemática, é importante essas definições porque elas de fato determinam o que é possível e o que é impossível. Então, o problema esse paper que o Alan Turing fez não foi para inventar computador. Na verdade, é uma história interessante que nos anos 30 a gente teve, provavelmente, foi a era de ouro da física teórica. Com certeza. Com certeza, por razões boas e razões ruins, porque teve a guerra, obviamente, mas... Estavam vivos maiores, né? Físicos estavam vivos e juntos, né? Foram contemporâneos, né? Todos. Era o único momento na história onde você teria um Alan Turing como estudante, junto com Alonzo Church, John von Neumann, e eles têm um professor mais foda que eles, que foi David Hilbert. E o David Hilbert, então, ele é matemático, ele queria encontrar a definição de toda a matemática. É possível? Existe um conjunto de axiomas que define toda a matemática. Então aí que surge os papers do Alan Turing e do Alonzo Church falando, não tem como.
E ele prova que não tem como. Fala, não adianta você tentar que não vai chegar na resposta. Imagina então eu tô falando de monstros com um monstro maior e o monstro falando não vai rolar, velho. É o Senhor dos Magos falando pro Tiamat falar, relaxa, não vai rolar. Mas por causa disso, essa arquitetura de computador que a gente tem hoje, ela tem um limite estabelecido, entendeu? E existem, o pessoal fala em computadores quânticos, a gente vem procurando outras formas de computação, não é só quântico. Aí o pessoal mas não é só quântico, então existem outros tipos de computadores, existem. Uma coisa que voltou em voga, principalmente por causa de um vídeo do YouTube do Veritasium, não sei se já ouviu falar desse canal, é sensacional esse canal também, adoro. E ele trouxe em voga a ideia de computadores analógicos. Então a gente fala em computadores digitais, e aí eu quero que isso vire uma reflexão. Computadores digitais, a gente representa tudo como pixels, como números discretos. E isso é uma coisa importante, números discretos. Eu não sei descrever contínuo. Número discreto é o que você olha pra ele tá meio no cantinho. Número introvertido. Para facilitar a discussão, para quem não é matemática, assim, quando você estava no primário, você aprendeu que existiam números naturais. Sim. Número 1, número 2, número 3, número 4. Absoluto vai de 0 a infinito. Aí falar números, qual que era o que vinha depois? Reais. Acho que tinha um outro antes. Inteiros. Inteiros. Aí tem um negativo. Racionais, irracionais, isso. Aí você tem os números reais. Reais, então, entre o 0 e 1, você tem 0.1. Entre o 0.1 e o 0.11 tem o 0.0001. Ou seja, eu posso ter um infinito dentro do infinito. E você tem estudos de qual é o maior infinito. Existe maior e infinito? Então, o infinito entre 0 e 1 é maior ou menor do que o infinito entre 0 e infinito? E aí a gente vai ficar conjugando matemática aqui infinitamente. Mas existe uma série de números que são difíceis até de descrever. Mas existe no mundo real, nós aqui assistindo, a gente não enxerga em pixels. A gente não enxerga cores numéricas em RGB. Eu não enxergo em 60 frames por segundo. Isso é uma aproximação grotesca do que é o mundo real. Sim. O mundo real, ele é analógico, ele é contínuo. Uma onda de áudio, ele é contínuo. Pensa uma senoidal, por exemplo. O que eu meço eu pauso um momento no tempo, aquele momento 0.1 milissegundo, eu vejo que número está no gráfico, número 2. Aí eu play de novo, pauso. Momento 0.2, eu tenho um número 30. Mas o que aconteceu entre 0.1 e 0.2? Eu perco. Isso eu perco. Num grid de pixels, por mais que eu tenha 4K, 3.640 pixels por... entre um pixel e outro tinha alguma coisa. Eu perdi. Entendi. Eu perdi. Entre 60 frames por segundo, isso você já deve ter visto em vídeo, filma alguma coisa rápida, tem um momento que você vai perder o frame entre o frame 1 e o frame 2, entre o frame 2 e o frame 3, você está perdendo. Mas nós humanos não temos esse problema. Uma coisa contínua. É contínuo. É que nem quando a gente fala em fotografia, tem exposure. Então uma coisa imagina você tá tirando uma foto do sol e aí fica tudo preto embaixo quando você tira. Para fazer HDR você tem que fazer exposures diferentes. O nosso olho não tem esse problema. Né? Por outro lado, é óbvio que a gente consegue avançar acima do que o senso humano consegue fazer. Eu consigo criar um infravermelho. Exato. Eu consigo ouvir frequências que um cachorro ouve num computador, mas eu não consigo ouvir. É óbvio que eu consigo estender o que o senso humano... Nosso senso humano não é perfeito. Ele só é diferente. Só que o nosso cérebro, inclusive, ele não processa binariamente. Então ele não está processando frames, ele não está processando pixels, ele não está processando samples por segundo. Então ele não tem o conceito de resolução. Então resolução é uma coisa que nasce por causa de computadores. É uma muleta que um computador precisa ter para representar o mundo real. E aí volta aquela analogia que eu te falei de imagina você tentar desenhar o seu quadro com palito de fósforo. É isso que o computador está fazendo. Cada pixel é um palitinho de fósforo. É o mais próximo que ele consegue chegar e é muito aceitável. Só que é uma força bruta absurda. Nosso cérebro não pensa dessa forma. Ele não pensa em pixels. Ele não pensa em samples por segundo. Ele não pensa dessa forma. É por isso que a forma do cérebro humano pensar é fundamentalmente diferente de como um computador binário pensa. Então é um exercício meio fútil a gente ficar tentando fazer o computador é exatamente igual. Não é exatamente igual. Imitar, né? Não vai ser exatamente igual.
existem tentativas de fazer computadores biológicos. Então, É possível. A gente não tem ainda os processos para fazer isso. Eu não consigo controlar isso direito. Eu já consigo fazer muita coisa. Por exemplo, eu consigo modificar geneticamente sementes, etc, para ter certos resultados. Mas eu ainda não consigo computacionar, ou seja, dar problemas que ele consiga resolver. Pior ainda, de forma genérica, de forma universal. entendi. Então eu não tenho formas universais de resolução de problemas fora da computação binária, que é uma aproximação grotesca do que é possível fazer. Então, de fato, pode ser que vai existir um novo breakthrough, uma nova descoberta. De repente alguém vai descobrir que é possível pegar uma célula e fazer computação numa célula. Já tentaram, tem gente fazendo coisas desse tipo. Ou é possível pegar algum outro material não binário. Eu ouvi falar que tinha computadores russos que usavam a ideia de ternário em vez de binário, eu não sei. Caramba. Eu não sei se era bom ou não era. Não, pelo jeito, não vingou, mas não porque talvez não seja bom, talvez por outros motivos econômicos, etc., que alguém pode trazer de volta. Então, precisa existir uma quebra de paradigma. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Dentro da arquitetura de computação Alan Turing, da arquitetura John von Neumann de Que veio de só computador, melhorando o que já era... Mas que não teve essa quebra de paradigma que não ainda. teve essa quebra de paradigma, que todo mundo acha que poderia ser a computação quântica. Eu estou dizendo, eu acho que não vai ser. Mas existe... É porque é muito extremo, né? Mesmo o quântico não seria uma quebra de paradigma. Seria uma já quebra. seria? Só que ela... hoje eu sei que é fisicamente muito... Não vou dizer que é impossível, porque amanhã aparece um louco que descobre um jeito, aparece um alien aqui na Terra, não sei. Fala, não, eu sei, vai resolver essa porra aqui. Mas, dado o conhecimento que nós temos, ele tá num extremo muito longe. Eu não apostaria minhas fichas Pode nela. ter um caminho mais fácil que a gente não tá vendo ainda. Que a gente não tá Eu vendo. acho só que valia trazer do que o Akita tá trazendo de provocação, de que a arquitetura foi mantida a mesma, de que os paradigmas são iguais, mudou o material, mudou o poder de processamento. É lembrar que isso é na esfera da arquitetura. Sim. Mas quando a gente vai para a resolução dos problemas e a quantidade de problemas que a gente resolveu, pensa para cada indivíduo, pensa para cada empresa, isso Aí mudou sim. demais, né, cara? Então acho que isso a gente tem que olhar também. Hardware, ele tá falando de hardware, você tá falando de software. Eu acho que ele tá falando da lógica do hardware. Eu tô dizendo o seguinte, a partir do momento que todo mundo tem um celular que tira foto, olha o tanto de foto que você tira. Mesmo que o celular, na verdade, a função é a mesma, ele só tirou uma foto. Então eu acho que do ponto de vista de produção, do que isso impacta, eu trago para a economia, para negócio, aí você tem impactos mensuráveis, né?